Meu nome é Gabriel, tenho 73 anos, e durante quase toda a minha vida, vivi como se Deus não existisse. Hoje, sentado aqui nesta poltrona onde passei tantas noites em silêncio, olhando pela janela, me arrependo profundamente de ter desperdiçado tanto tempo longe do Criador. Sabe, aos 73 anos, você começa a perceber que o tempo não volta, e eu passei décadas inteiras acreditando que não precisava de nada nem de ninguém além de mim mesmo. Que ilusão, que vazio imenso eu carregava dentro do peito sem nem perceber. Você já se perguntou por que às vezes, mesmo tendo tudo que sempre sonhou, ainda sente que algo está faltando? Por que no meio da noite, quando tudo está quieto, vem aquela sensação de que a vida está passando e você não sabe bem para quê? Essa pergunta me acompanhou por anos, mas eu sempre a empurrava para longe, sempre arranjava algo para me distrair. Deixe-me contar como era a minha vida. Nasci em 1951, numa família simples. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Eram pessoas trabalhadoras, honestas, mas a religião nunca foi algo central em nossa casa. A gente ia na igreja de vez em quando, mais por costume social do que por verdadeira fé, e eu sempre achei aquilo tudo meio estranho, meio distante da realidade. Aos 20 anos, consegui um emprego numa empresa de construção. Era apenas um assistente, mas eu tinha ambição. Queria crescer, queria ter dinheiro, queria mostrar para todos que eu era capaz. E durante os próximos 40 anos da minha vida, foi exatamente isso que eu fiz. Trabalhei sem parar. Sábados, domingos, feriados, não importava. Eu estava construindo o meu império. E consegui, sabe? Aos 45 anos, já tinha a minha própria construtora. Casas, apartamentos, prédios comerciais, meu nome estava em placas por toda a cidade. Casei com a Helena aos 28, tivemos 2 filhos lindos, o Ricardo e a Paula. De fora, éramos a família perfeita. Casa grande, carros importados, viagens para a Europa todo ano. Eu tinha conseguido. Mas se você me perguntasse naquela época sobre Deus, eu daria de ombros. Cada um com suas crenças, eu dizia, eu respeito, mas não é para mim. Eu construo a minha própria sorte. Que arrogância, que cegueira completa. Se alguém me dissesse que a vida poderia desmoronar em questão de meses, eu riria na cara da pessoa. Mas foi exatamente o que aconteceu quando eu tinha 52 anos. A crise econômica de 2003 atingiu o setor da construção em cheio. Em 6 meses perdi quase tudo, obras paralisadas, dívidas gigantescas, funcionários demitidos e eu ali, tentando segurar as pontas sozinho. Foi quando descobri que o Ricardo, meu filho mais novo, estava envolvido com drogas, cocaína. E não era só o uso, ele estava vendendo também. A Paula, minha filha, que sempre foi a mais estudiosa, começou a ter depressão, ficava dias trancada no quarto, não comia, não falava com ninguém. E a Helena começou a me olhar diferente, como se eu fosse um estranho. Nessa época, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias como essa que podem tocar o seu coração. Eu estava perdendo tudo ao mesmo tempo: o dinheiro, os filhos, o casamento. E a minha resposta foi trabalhar ainda mais. Achei que se eu conseguisse recuperar o dinheiro, tudo voltaria ao normal. Que ingenuidade! Passei noites em claro, fim de semana atrás de fim de semana tentando reconstituir os negócios. Cheguei a ficar dias sem ver a família direito. Um dia cheguei em casa e a Helena estava na sala, com as malas prontas. Liujão, ela disse com uma calma que me gelou por dentro, eu tentei esperar você perceber que esta família está se destruindo, mas você só enxerga trabalho. Eu e as crianças vamos ficar na casa da minha mãe por uns tempos. Elas saíram, a casa ficou vazia. Eu fiquei sozinho pela primeira vez em 24 anos de casamento. E sabe o que eu fiz? Continuei trabalhando, como um robô, como se nada tivesse acontecido, porque parar significava pensar, e eu não queria pensar. Mas tem horas que a vida te força a parar, né? Em 2007, aos 56 anos, eu tive um infarto. Estava no escritório, era uma terça-feira de tarde, quando senti uma dor no peito como se alguém estivesse apertando o meu coração com uma morsa. Acordei 3 dias depois no hospital, com o médico me explicando que eu havia quase morrido. O senhor precisa diminuir o ritmo.
Ele disse: muito estresse, muito trabalho, pouco descanso. O coração não aguenta. Mas mesmo ali na cama do hospital, ligado nos aparelhos, eu estava pensando nos contratos pendentes, nas reuniões que eu estava perdendo. A Helena veio me visitar todos os dias. Os filhos também vieram. E eu via nos olhos deles uma mistura de medo e, sei lá, talvez pena. Como se eles estivessem olhando para um estranho. Era isso mesmo, que eu havia me tornado um estranho para minha própria família. Durante a recuperação, fiquei 2 meses sem poder trabalhar. 2 meses em casa, sozinho, porque a família ainda não havia voltado. E pela primeira vez na vida adulta, eu não tinha nada para fazer. Nada para construir, nada para resolver, nada para controlar. Foi terrível. O silêncio da casa me sufocava. Eu andava de um cômodo para outro sem propósito. Ligava a televisão, mas não conseguia me concentrar em nada. Tentava ler, mas as palavras dançavam na minha frente. Era como se eu tivesse perdido a capacidade de simplesmente existir sem estar fazendo alguma coisa. E foi numa dessas tardes intermináveis que eu me deparei com uma Bíblia velha na estante da sala. Era da Helena, uma herança da avó dela. Eu nunca havia prestado atenção naquele livro. Era só mais um objeto na decoração. Mas naquele dia, sem ter mais nada para fazer, eu peguei, abri aleatoriamente e li: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi como se aquelas palavras tivessem sido escritas especialmente para mim, naquele momento. Eu estava cansado, eu estava oprimido, mas quem era esse mim que estava oferecendo alívio? Durante as semanas seguintes, sempre que o vazio tomava conta, eu voltava para aquela Bíblia. Não que eu acreditasse realmente. Era mais uma distração, uma forma de ocupar a mente, mas algumas passagens mexiam comigo de um jeito estranho. Como se alguém estivesse falando diretamente com as feridas da minha alma. Um dia, lendo sobre a parábola do filho pródigo, eu comecei a chorar. Chorar mesmo, como uma criança, porque eu me vi naquele filho que havia pego toda a sua herança e desperdiçado longe de casa. Só que no meu caso, a herança era a vida, eram os anos, eram as oportunidades de estar presente para as pessoas que eu amava. A Paula veio me visitar numa tarde e me encontrou lendo a Bíblia. Ela ficou surpresa. Pai, desde quando você lê a Bíblia? Ela perguntou. Eu não soube o que responder. Estou tentando entender algumas coisas. Foi tudo o que consegui dizer. Ela sentou do meu lado no sofá e ficamos conversando. Pela primeira vez em anos conversamos de verdade. Ela me contou sobre a depressão, sobre como se sentia perdida, sobre como sentia falta do pai que brincava com ela quando era pequena. E eu me dei conta de que eu não conhecia mais a minha própria filha. Dê um like se esta história está tocando o seu coração e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Foi a Paula quem me sugeriu que procurássemos uma igreja juntos. Só para ver, pai, não precisamos nos comprometer com nada. A princípio, eu resisti. Igreja sempre me pareceu um lugar para pessoas fracas, pessoas que precisavam de muletas. Mas olhando para minha vida despedaçada, talvez eu fosse exatamente isso, uma pessoa fraca que precisava de ajuda. Na primeira vez que entrei naquela igreja pequena do bairro, eu me senti completamente deslocado. As pessoas cantavam, levantavam as mãos, falavam coisas que eu não entendia. Eu só queria sair de lá, mas algo me segurou. Talvez fosse a presença da Paula ao meu lado, talvez fosse a música suave, talvez fosse, sei lá, algo que eu não conseguia explicar. O pastor falou sobre perdão naquele domingo, perdão de Deus para conosco, perdão nosso para com os outros, perdão para conosco mesmos. E pela primeira vez na vida, eu comecei a entender que talvez eu tivesse passado 56 anos da minha vida tentando construir algo que nunca poderia me dar a paz que eu procurava. Não foi uma conversão instantânea como essas que a gente vê nos filmes. Foi um processo lento, doloroso às vezes. Eu tinha tantas perguntas, tantas dúvidas, tanto orgulho ferido, como um homem que havia construído a vida inteira achando que não precisava de ninguém e ia de repente admitir que precisava de Deus. Mas aos poucos, semana após semana, eu fui entendendo que a minha autossuficiência era uma ilusão, que todo o meu sucesso, toda a minha força, toda a minha capacidade não vinham de mim,
Eram dádivas. Eram presentes que eu havia recebido e tratado como se fossem meu mérito exclusivo. E foi numa dessas manhãs de domingo, ouvindo o pastor falar sobre a graça de Deus, que algo se quebrou dentro de mim. Eu estava lá, sentado no banco da igreja, e de repente me senti como uma criança pequena que finalmente havia encontrado o pai que estava procurando a vida toda sem saber. Chorei ali mesmo, à frente de todo mundo. Não me importei com o que iam pensar. Pela primeira vez em décadas, eu não estava tentando controlar nada. Não estava tentando impressionar ninguém. Eu estava apenas entregando toda aquela vida pesada, todo aquele fardo que eu carregava sozinho há tanto tempo. Aceitei Jesus naquele dia, não como uma decisão racional calculada, mas como um alívio, como quem finalmente para de tentar nadar contra a correnteza e se deixa ser levado pela água. A transformação não foi mágica, mas foi real, gradual, mas profunda. A primeira coisa que mudou foi a minha relação com o trabalho. Eu continuei trabalhando, claro, mas não mais como um viciado. Eu aprendi a parar. Aprendi que o mundo não ia acabar se eu não estivesse controlando tudo 24 horas por dia. Comecei a procurar a Helena e os filhos de uma forma diferente, não mais como o provedor que estava sempre correndo, sempre estressado, sempre com pressa, mas como alguém que realmente queria estar presente. Queria conhecer de verdade as pessoas que eu amava. Não foi fácil. A Helena estava magoada, desconfiada. Os anos de negligência não se apagam da noite para o dia. Mas eu insisti, com paciência, com humildade, com uma perseverança que eu não sabia que tinha. E aos poucos, muito devagar, a família começou a se reaproximar. O Ricardo conseguiu se livrar das drogas com ajuda profissional e também com muita oração. A Paula encontrou o tratamento para a depressão e hoje é uma mulher realizada, casada, com 2 filhos lindos que são a luz dos meus olhos. A Helena voltou para casa 2 anos depois. E nosso casamento hoje, aos 73 anos dela e 73 meus, é melhor do que nunca foi. Comentem aqui embaixo, vocês também passaram por alguma transformação assim na vida de vocês? Eu adoraria ler os seus testemunhos, mas o que eu quero compartilhar com você são as lições que eu aprendi tarde demais. Coisas que eu gostaria de ter entendido aos 20, aos 30, aos 40 anos. Talvez você seja mais novo que eu e ainda tenha tempo de não cometer os mesmos erros. A primeira lição é esta: você não foi criado para carregar os fardos da vida sozinho. Durante décadas eu achei que ser forte significava não precisar de ninguém. Que ser homem significava resolver tudo na marra, sozinho. Que tolice! A verdadeira força está em reconhecer nossas limitações e buscar ajuda. E a maior ajuda que existe é Deus. A segunda lição: o trabalho nunca vai te dar o sentido de vida que você procura. Pode dar conforto, pode dar status, pode dar orgulho. Mas no final do dia, quando você estiver sozinho consigo mesmo, se tudo o que você tem para oferecer é o que você conquistou, você vai se sentir vazio. Porque nós fomos criados para algo maior que o sucesso material. Fomos criados para relacionamento. Com Deus, com as pessoas, com um propósito eterno. A terceira lição, talvez a mais dolorosa: o tempo perdido não volta. Eu perdi momentos preciosos com meus filhos porque estava sempre construindo o futuro deles. Perdi anos de intimidade com a Helena porque estava sempre trabalhando para dar uma vida melhor para ela, mas eles não queriam uma vida melhor. Eles queriam a minha presença. A quarta lição: o orgulho é o maior inimigo da felicidade. Por anos, meu orgulho me impediu de pedir ajuda, de admitir erros, de reconhecer que eu não tinha todas as respostas. E esse mesmo orgulho quase me impediu de me aproximar de Deus. Porque aceitar Deus significa aceitar que você não é o centro do universo, e isso dói no ego. A quinta e última lição: nunca é tarde demais para recomeçar. Eu tinha 58 anos quando verdadeiramente entreguei minha vida a Jesus. Muita gente poderia pensar: que diferença vai fazer agora? A vida já passou, mas estes últimos 15 anos foram os melhores da minha vida. Mais plenos, mais significativos, mais cheios de paz do que todos os outros 58 anos juntos. Sabe, hoje eu acordo de manhã e a primeira coisa que faço é agradecer.
agradecer por mais um dia, pela família, pela saúde, até mesmo pelos problemas, porque entendi que Deus usa tudo para o nosso bem. Eu oro antes das refeições, coisa que eu achava ridícula antes. Eu leio a Bíblia não como obrigação, mas como quem lê cartas de alguém que ama. E mais importante, eu tenho paz. Uma paz que eu não sabia que existia, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando a saúde dá seus sinais de cansaço, mesmo quando vejo o mundo cada vez mais complicado, eu sei que não estou sozinho. Eu sei que existe um Deus que me ama, que tem um plano para mim que estará comigo até o fim. Se você está me ouvindo agora e se identifica com alguma parte da minha história, se você é alguém que sempre achou que não precisava de Deus, que sempre teve tudo sob controle, que sempre resolveu tudo sozinho, eu quero te dizer uma coisa. Você pode estar perdendo a melhor parte da vida. Não estou aqui para te convencer de nada à força. Não estou aqui para julgar suas escolhas ou suas crenças. Estou aqui apenas compartilhando o que descobri, que existe um Deus que te ama exatamente como você é, mas que te ama demais para te deixar como você está. Se hoje, neste momento, você sente que algo está faltando na sua vida, se você sente que, por mais que conquiste, por mais que alcance, ainda há um vazio dentro do peito, talvez seja Deus chamando você, suavemente, sem pressa, mas com todo o amor do mundo. Jesus disse: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele." Ele não força a porta, ele não quebra a fechadura. Ele bate e espera. Espera você decidir se quer abrir. Eu convido você a fazer uma oração simples comigo. Não precisa ser bonita, não precisa usar palavras difíceis. Deus não se impressiona com eloquência. Ele se impressiona com corações sinceros. Diga assim: "Jesus, eu não sei se entendo tudo isso, mas eu sinto que preciso de você na minha vida. Eu cansei de tentar carregar tudo sozinho. Eu aceito você como meu Senhor e Salvador. Me ajuda a te conhecer melhor. Me ajuda a viver uma vida que tenha sentido verdadeiro. Obrigado por me amar mesmo quando eu estava longe. Em nome de Jesus, amém." Se você fez essa oração, você acaba de tomar a decisão mais importante da sua vida. E eu quero te encorajar: procure uma igreja, procure outros cristãos, leia a Bíblia. Não tente caminhar sozinho nessa nova jornada. Deus nos deu uns aos outros para nos ajudarmos. E mesmo que você não tenha feito a oração agora, mesmo que ainda tenha dúvidas, eu quero te dizer: Deus não desiste de você. Ele vai continuar batendo na porta do seu coração com paciência infinita, até o dia em que você esteja pronto para abrir. Não deixe para amanhã. Não deixe para quando estiver mais velho, ou quando estiver passando por uma crise, ou quando na vida apertar. Eu desperdicei 58 anos longe de Deus. Não cometa o mesmo erro que eu. Antes de terminar, eu quero pedir um favor: se este vídeo tocou o seu coração de alguma forma, se a minha história fez você refletir sobre a sua própria vida, por favor, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Às vezes, Deus usa nossas histórias para alcançar corações que estão prontos para ouvi-lo. E por favor, deixe um comentário contando como está a sua jornada espiritual. Eu leio todos os comentários e fico feliz em saber como Deus está agindo na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe você ricamente, onde quer que esteja, seja qual for a sua situação. Lembre-se, você é amado, você tem propósito, e nunca é tarde demais para recomeçar. Um abraço do Gabriel, e até o próximo vídeo.